Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje especificamente eu quero tratar um assunto e também tirar dúvidas, que um assunto muitas vezes gera dúvidas entre os cristãos. Qual que é a relação entre a última ceia de Yeshua que Jesus celebrou e o Seder de Pessach, que é a ordem judaica, a liturgia. Muitos de nós crescemos, de certa forma, imaginando a última ceia como uma refeição isolada, algo completamente novo. Como se Yeshua tivesse criado ali algum rito descolado de suas raízes. Ou seja, às vezes nós imaginamos que o que nós encontramos na última ceia é algo que Yeshua inventou com os seus discípulos. Mas isso não é a verdade. Muitos até pensam que o que Yeshua celebrou ali estava afastado das suas raízes. Quais que eram as raízes de Yeshua? Raízes judaicas e ainda mais raízes bíblicas. Mas a pergunta é, será que é isso mesmo que os textos bíblicos nos mostram? Qual que é o objetivo da nossa aula hoje? É um objetivo simples. Quero mostrar para vocês, principalmente para o público cristão, que o relato da última ceia está profundamente conectado com a tradição do povo de Israel. Ok? E mais ainda, Yeshua, o Messias, ele não estava apenas cumprindo algo que está dentro da Torá Sagrada, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas também honrando a espiritualidade do povo, celebrando de acordo com os costumes que os judeus já observavam há séculos. Ou seja, aquela cerimônia que Yeshua participou com os seus 12 discípulos é uma cerimônia que era celebrada desde que o povo de Israel saiu do Egito. E principalmente quando eles entraram em Canaã, na terra escolhida, na terra santa, a terra de Israel. Primeiro, o contexto da festa. A primeira coisa que nós precisamos estabelecer é em que contexto essa ceia aconteceu. Ou seja, não foi uma ceia fora de época, vou dizer assim. Havia uma época específica para esta ceia, que nós chamamos em hebraico Seder. Vamos ler Mateus capítulo 26, verso 17 ao 19, é dito assim. Está escrito que os discípulos procuraram Yeshua para perguntar: onde queres que preparemos a Páscoa para comeres? Ou seja, aqui mostra que era algo já existente. Onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? E aí tem até outros textos nos evangelhos vão dizer que ele disse: quando você olhar um homem com um cântaro, você segue ele e você fala que o seu Senhor quer este lugar para ele. Tal como os 2 jumentos também. Então, os discípulos sabiam claramente o que Yeshua ia celebrar e perguntaram para ele: aonde o Senhor quer celebrar? Agora, Marcos capítulo 14, verso 12 é dito: e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Mais uma pergunta, só que em outro evangelho. Esse evangelho é o de Marcos. No primeiro dia dos pães ázimos. Pães ázimos é o nome também de uma festa, que é um Hag, que é a festa que nós não comemos nenhum fermento. Mais uma vez, os discípulos perguntaram: aonde o Senhor quer que celebremos a Páscoa? Em hebraico, Pessach. Agora, em Lucas capítulo 22, versículos do 7 ao 15, lemos que Yeshua expressou um forte desejo de comer aquela Páscoa antes do seu sofrimento, ou seja, antes que ele fosse sacrificado, entregue como sacrifício vivo. Ele diz: eu desejo muito celebrar essa Páscoa com vocês. Foi a última. Agora, os discípulos não perguntam:
onde vamos fazer um jantar normal? Ou onde vamos celebrar essa nova ceia que você está criando, mestre? Não. A pergunta deles é: onde vamos preparar a Pêssar, a Páscoa? Isso nos mostra que para eles não há dúvida alguma. Aquela era uma ceia de Pêssar. Até porque os discípulos de Yeshua, todos eles eram judeus. Já fizeram muitas vezes na sua vida, na vida deles, a Páscoa, o Pêssar, porque todos eles eram judeus, sem exceção alguma. Então eles sabiam o que era o Pêssar. A Páscoa bíblica, ela envolve um seder, ela envolve uma ceia com elementos específicos que você vai encontrar, algum deles aqui que eu vou citar logo em seguida depois. O que eles estavam fazendo? Seguindo o calendário. Yeshua estava ali com seus discípulos como qualquer judeu. E agora, algo que poucos leitores da Brit Hadashah perceberam algo é a presença de mais um cálice de vinho durante a refeição. E Yeshua, ele não só obedecia à Torá escrita, a lei de Deus. E Yeshua também obedecia à ordem dos sábios, dos rabinos anterior a ele. Porque em nenhum momento da Bíblia a Torá relata que deveria beber vinho em Pêssar. Não. A Torá fala poucos elementos, inclusive. A Torá fala do maror, das ervas amargas. A Torá fala para comer matzá. Só que você pode revisar toda a Torá. Em nenhum momento a Torá fala para beber vinho. E o que Yeshua está? Bebendo vinho no seder de Pêssar. E não era suco de uva, tá? Era vinho. E por que Yeshua está bebendo vinho, não somente ele, mas os seus discípulos no seder? É uma ordem rabínica que os sábios trazem para nós, um dos elementos também de Pêssar. No seder judaico tradicional, existem 4 cálices de vinho. Cada um deles é associado a uma promessa de redenção que está lá no livro do Êxodo. Cada cálice tem um nome e tem um motivo específico. Quando olhamos agora para os evangelhos, encontramos algo muito interessante. Em Lucas, capítulo 22, no versículo 17, lemos que Yeshua pegou um cálice, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós. Depois, no versículo 20, nós lemos: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue. Observa que apenas o outro cálice que ele toma, ele diz que este é o cálice do meu sangue, ou seja, o cálice da minha aliança, não no outro. Porque, de acordo com a tradição judaica, não vou explicar aqui, porque vai tomar muito tempo, mas cada cálice representava algo. Um cálice era para redimir, outro era para tirar. Cada cálice era uma representação espiritual. Aqui não vou me aprofundar sobre cada cálice, mas o que nós precisamos entender agora é que a presença de múltiplos cálices de vinho durante a ceia não é um detalhe qualquer, que Lucas ele especifica no mínimo 2, ok? E isso está totalmente ligado com a estrutura do seder de Pêssar, que já existia muito antes de Yeshua. E o próprio pão que Yeshua comeu ali em Pêssar não era um pão fermentado, porque era proibido. Um dos mandamentos de Pêssar é: por 7 dias comerão pães ázimos, ou seja, pão sem fermento. Muitos estudiosos, inclusive, tentam identificar que o cálice que Yeshua chama de meu sangue, ou da minha aliança, como sendo o terceiro cálice do seder, que é o cálice da
Geulah. Ou seja, é o cálice da redenção. Existe o cálice da redenção, o cálice da libertação. E há quem diga que o cálice que Yeshua toma é o cálice da redenção. Por isso que ele diz, este é o meu cálice. Por quê? Porque a Geulah Shlema, a redenção completa virá quando? Através de quem? Aliás, através do Mashiach, Yeshua. Então ele meio que faz um ato profético para os seus discípulos entenderem, dos 4 cálices, esse é o meu. O cálice da redenção. Ou seja, através dele, a Geulah iria chegar, e vai chegar ainda muito mais, como Yeshua ben David, como Mashiach, filho de David. Ou alguns também chamam de o cálice da bênção, o cálice da brachá. Isso nos ensina que Yeshua estava utilizando exatamente a estrutura litúrgica que seu povo já conhecia para ensinar algo novo e profundo sobre sua missão. O que de novo e profundo sobre sua missão? A sua missão de redentor, de salvador. Quando o anjo aparece para Miriam, ela diz, você vai chamar ele de Yeshua, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Isso, de certa forma, a salvação está ligado com a redenção. Tal como Moshe Rabbeinu redimiu o amo Israel, redimiu o povo judeu do Egito, e Yeshua também traz uma redenção, só que não física, uma redenção espiritual. Moshe foi um redentor, e Yeshua também foi um redentor, e será ainda muito mais um redentor. Agora, uma outra pergunta que talvez você nunca se fez é, que música, que hino é esse que Yeshua cantou com os seus discípulos? Em Mateus capítulo 26, versículo 30 é dito, o texto é muito rápido e direto, e diz assim, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A pergunta é, que hino Yeshua, aqui é logo após o Seder, quer dizer, faz parte do Seder, aliás. Que hino que é esse que Yeshua cantou com seus discípulos e depois ele foi para o Monte das Oliveiras? Isso nós só entenderemos dentro da cultura judaica também. Não era um louvor, não era um worship. Alessandro Vilas Boas ou Luma Elpidio. Yeshua cantou algo que já estava dentro das Escrituras, o que chamamos em hebraico de Halel. Tendo cantado o Halel, quer dizer, louvor também. Halel consiste desde o Salmo 113 até o Salmo 118. Então, Yeshua, o que ele fez antes de ir para o Monte das Oliveiras? Ele cantou todos esses salmos que fazem parte do Halel. O Halel, nós cantamos em algumas festividades, como por exemplo Pesach, Hanukkah e até Rosh Chodesh. É uma ordenança dos sábios. São vários salmos que abordam a grandeza de Deus, a libertação do Egito e a fidelidade divina ao longo da história de Israel. Então, inclusive em Pesach, durante os 7 dias nós cantamos o Halel. Não apenas no Seder de Pesach, como Yeshua participou. A pergunta que precisamos fazer é, que hino era esse? Considerando que a ceia era uma celebração de Páscoa e que Yeshua e seus discípulos eram judeus observantes à Torá Sagrada, a probabilidade de que esse hino era o Halel é muitíssimo grande, porque fazia e faz parte da liturgia judaica de Pesach. Eles estavam fazendo o que todo judeu fazia ao final da refeição, cantar os salmos de louvor a Deus pela redenção. Ou seja, isso é algo unânime no judaísmo. No Seder de Pesach, faz-se o Halel. E como eles eram judeus, não era outro hino senão esse, ok? E isso é algo maravilhoso.
E Yeshua, imagine isso. E Yeshua sabendo que ia ser entregue como um corban, como um sacrifício de Pêssach, vou dizer assim. Não, ele não era o sacrifício de Pêssach, mas ele foi entregue como um sacrifício. Ele sabendo de tudo que ele iria passar, tanto é que momentos depois do Seder, da refeição da ceia de Pêssach, ele vai para o Monte das Oliveiras chorar amargamente, até que suas lágrimas se tornam sangue. E ele pede ao Pai que afaste dele o cálice, que é o cálice do quê? Da morte, da crucificação que ele iria passar. E mesmo sabendo que ele iria passar, ele cantou a Deus um hino, um louvor. Será que este não é o Mashiach? Como pode alguém louvar a Deus sabendo que está prestes a ser morto, crucificado, e pior, por boa parte dos seus próprios irmãos, os próprios judeus? Então, em primeiro lugar, que a Páscoa da Bíblia, Páscoa bíblica, né, não exige nem sequer o vinho. Mas a de Yeshua não só inclui o vinho, como inclui mais de um cálice. E ainda a questão é não só o vinho fez parte da ceia de Yeshua, que não era algo bíblico, também o próprio Halel, os Salmos 113 e 118, fez parte da ceia de Yeshua, que não está também na Bíblia como uma ordem. Por isso que Yeshua, ele diz em Mateus capítulo 23, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo o que eles vos disserem, mas não imitai as vossas obras, porque eles fazem e não as cumprem. Sobre quem que Yeshua estava dizendo? Sobre os fariseus, os homens que eram responsáveis também pela lei oral, tal como Moshe Rabbeinu foi na sua época. E Yeshua, ele não só cumpriu a lei escrita no Seder de Pêssach, Yeshua também cumpriu a lei oral. Então, este de fato é o Seder que Yeshua cumpriu com os seus discípulos. E teremos uma outra aula em breve para ensinar que bocado molhado era aquele que Judas ele come. Cada item, eu citei apenas alguns hoje, né? O vinho, o maror, especificamente o vinho eu falei mais. A matzá, cada item do Seder é especial. Então, essa aula é para que vocês entendam como era a ceia que Yeshua celebrou. Não era uma ceia nova, era uma ceia muito antiga, celebrada há séculos e séculos, milênios atrás, antes de Yeshua, que é o Seder de Pêssach. Yeshua não inventou. Então, shalom a todos e muito obrigado por participar dessa aula. E não se esqueça de contribuir com a nossa sinagoga, Mikdash David, o Pix vai aparecer para você. Shalom a todos e até mais. Bezrat Hashem. Hazak Baruch, Baruch Hashem por este shiur, por essa aula. Lembrando que esta aula é uma aula aberta. Mas se você entrar no grupo da Sinagoga Mikdash David, você terá acesso a aulas exclusivas que não serão públicas e serão aulas muito mais aprofundadas, que você possa compreender melhor sobre a Páscoa bíblica. Iremos liberar diversas aulas no decorrer do período de Pêssach. Shalom a todos, Lehitraot.